Convidada. Eu acho que a forma mais simples de dizer isso é que estou tendo dificuldades para contar uma nova história, ou uma história de mais esperança, com duas pessoas na minha vida. Abraham. E isso é só porque a história antiga foi muito praticada. Porque mesmo quando você usou as palavras nova, história e duas pessoas, você foi direto para lá. E você está prestes a nos contar a história antiga, não está? Convidada. Sim, e eu conheço a lei. Eu acredito nela. Tenho visto resultados. Abraham. Quer testar uma coisa radical e eficiente? Você gostaria de sentar-se na berlinda e nos contar a nova história? Uma história completamente diferente. Porque quando você sabe o que não quer, você identifica o que quer. Então existem duas histórias possíveis: o que você quer e o que você não quer. Tudo o que você precisa fazer é prestar atenção a quando começar a contar a história antiga e mudá-la. E se começar a contar novamente, mude-a. E se começar a contar novamente, mude-a. E em pouco tempo, você não vai mais precisar mudá-la. A nova história vai estar mais ativa, a não ser que você pense que a história precisa estar correta no que diz respeito à manifestação atual. Então você deve dizer: eu estou contando a história do que está por vir e não do que já passou. Estou contando a história da criação e não da regurgitação. Contar uma nova história leva um tempo, porque mudar esse processo de mudar a história, a vida é uma droga. A vida é muito boa para mim. Nada vai bem na minha vida. As coisas estão melhorando a cada dia. Meu corpo está com dor agora. Eu me sinto muito bem hoje. Não é tão satisfatório, não é? Em outras palavras, você quer contar uma nova história? Queremos ouvi-la. A convidada fica em silêncio. Queremos que você repare na sua relutância para contar uma nova história. Em outras palavras, por que eu não quero contar uma nova história? Porque eu acho que ficar repetindo a história antiga é mais satisfatório? Só porque você tem o costume de contá-la, só por isso. Você não está nem de longe tão empolgada para contar a nova história quanto nós estamos de ouvi-la. Convidada. Acho que isso tem acontecido por tanto tempo que é difícil de... Abraham. Não é difícil, não é difícil. Quando você sabe o que não quer, você sabe o que quer. É só que o critério que você usa para contar a história é o de ser verdadeira, de contar os fatos, de ser enfática. Às vezes as pessoas contam a história antiga por humor. Contam porque elas já contaram antes. Existe todo tipo de razão que não são nem um pouco válidas no que diz respeito a fechar a brecha. Convidada. Eu sinto que preciso de permissão para contar a nova história. Que alguém me dê permissão. Abraham. Não só estamos te dando permissão, mas estamos ordenando que você conte a nova história. Se tivéssemos esse poder, e nós não temos, iríamos retirar a permissão de contar a história velha. Se a gente fosse fazer as coisas à nossa maneira, você nunca mais contaria essa história velha de novo. Ela é chata, é velha, e não te leva a lugar nenhum. Então, vamos ouvir a nova história. Convidada. Então eu conto como as coisas estão e depois como quero que sejam? Abraham. Para que fazer isso? Para que puxar a gente para isso? Por que não falar logo do benefício que a experiência te trouxe? Convidada. Meu filho mais velho está prosperando, porque ele é forte e inteligente. Abraham. Ele tem um desejo mais forte do que jamais teve em toda a sua vida e está preparado para coisas maravilhosas. Estamos gostando até agora. Convidada. E eu acredito nisso. E eu me identifico com a força dele, não com... Abraham.
A gente não quer ouvir a história velha, só a nova. Não queremos nem que você diga em quais partes da história nova você acredita e em quais partes não acredita. Só queremos que você conte a história e ponto. Porque se você contá-la o suficiente, você vai acabar acreditando em tudo. Não fique dissecando ela na sua mente. Então essa é a história próspera do meu filho mais velho, certo? Curta e doce. Gostamos. Próxima. Veja bem, todas essas pessoas são pessoas poderosas, você sabia? Eles ouviram a sua história e sabe o que acabou de acontecer? Eles se uniram a você nessa história. A energia que cria mundos, um vórtice se abriu. E isso é poder de influência. Faz você querer contar mais boas histórias, não é? Convidada. Estou sentindo que esse é o certo. Me sinto completa. Abraham. Sabe por quê? Porque você tem juntado as peças ao longo da sua experiência de vida. E foi nisso que culminou. Agora, com suas palavras e toda a nossa assistência, você se alinhou com o seu desejo verdadeiro, com sua criação. Você acabou de entrar no vórtice. Foi tão simples, não é interessante? Foi tão simples entrar no vórtice onde sua influência é forte. Quem diria que seria tão simples? Agora, se você estivesse lidando com um criador mais fraco, como crianças, certos amigos, muitos terapeutas, outros humanos, talvez você tivesse permissão ou fosse encorajada a contar a história antiga. Mas você é esperta demais para isso agora. Tem outros tópicos que você gostaria de contar uma nova história? Convidada. Sim, meu irmão. Abraham. Peraí. Histórias felizes têm títulos felizes. Meu irmão, não. Meu irmão. Eu gostaria de contar uma história positiva e inspiradora sobre meu irmão. Você estava tentando jogar a história antiga aí. Foi isso que você tentou fazer. É difícil. Você está quase sem palavras, porque a história antiga está na ponta da língua. Vocês ficariam impressionados com como a história antiga é bem articulada. Convidada. Bom, essa eu não sei bem como começar, porque eu não consigo... Abraham. Cuidado aí. Não entre na história antiga. Você sabe por onde começar. Você sabe o que quer para o seu irmão. Conte a história do que você deseja para o seu irmão. Convidada. Que ele esteja feliz e em paz para sempre, onde quer que ele esteja. Abraham. Você jogou a história antiga aí, não foi? Essa é a história do seu irmão ou a sua história em relação ao seu irmão? Convidada. Eu ia dizer antes de começar. Abraham. Então, essa não é uma história sobre o seu irmão. É uma história sobre você. Então, conte uma história feliz. Eu não preciso saber onde meu irmão está. Eu não preciso saber onde ninguém está. O gato Marvel, gato precioso de Jerry e Esther, do qual sempre falamos, bateu as botas. E Jerry disse a Esther outro dia: o gato amável esteve apenas na minha mente por anos, porque eles raramente estão no Texas. Então, o gato esteve muito pouco com Jerry e Esther, exceto nas suas mentes. Jerry lembrou a Esther que o gato está tão vivo em sua mente como sempre esteve, e quando se foca nele, ainda traz alegria. Esteja o gato fisicamente focado ou não. Esteja ele no ônibus com eles ou não, onde ele esteve por metade de um dia, onde eles o encontraram e o levaram para o escritório. Ou esteja ele brincando no Texas ou não, é irrelevante, porque ele é uma projeção de pensamento que traz alinhamento ou não. E eles podem escolher de que forma se focam no gato. Ele pode trazer prazer infinito a eles. Ele pode ser o gato que vive por tanto tempo quanto eles. Então, também não ligamos para onde o seu irmão está. Essa é uma história sobre você, não sobre o seu irmão. Convidada. Eu estou presente em alegria com ele em qualquer momento.
Eu me sinto livre para me comunicar e me conectar com Ele. Abraham. Todos os relacionamentos são sobre o potencial deles. Nenhum relacionamento é sobre como eles são. Quando você se junta a um novo companheiro, seu relacionamento é, em sua maior parte, sobre o futuro feliz que você espera. Quando você dá à luz a crianças, seu relacionamento é, em sua maior parte, sobre o futuro feliz que você deseja para elas. Quando você começa um trabalho novo, seu relacionamento com ele é, em sua maior parte, sobre a realização que você vai encontrar, o prazer que você vai tirar dele e sobre a cocriação que vai existir lá. Em outras palavras, se você permitir, todos os relacionamentos poderiam ser essencialmente sobre a manifestação futura que você busca. Você poderia usar aquilo que busca experienciar como a base de seus relacionamentos. E se fizer isso, o relacionamento terá que se transformar, e rápido, para combinar com seu desejo dominante. Não permitam que nenhum relacionamento defina a forma que você se sente. Você define a forma que quer se sentir sobre todos os relacionamentos. E quando você faz isso, o relacionamento tem que se tornar aquilo que você decretou. É a lei. E você pergunta: e quanto ao livre-arbítrio dos outros? E respondemos: irrelevante. E você diz: vocês estão brincando? Quer dizer que eu posso conjurar uma imagem que combina com o que minha fonte sabe e, ao encontrar prazer nos processos de pensamento, vou controlar os resultados? Exatamente. Isso que é elevar os outros. Então, se você deseja o bem de forma detalhada, com detalhes exagerados, com a finalidade de sentir prazer, agora, aqui está o pulo do gato. Você tem que fazer isso pelo prazer do seu alinhamento particular, não para motivar alguém a ter uma vida diferente, porque no momento em que você começa o processo para fazer algo acontecer com alguém, você não vai estar mais contando a nova história. Você vai estar contando a história antiga, ou no mínimo você misturou os elementos. Todos os relacionamentos são uma combinação de várias coisas. Então, criação deliberada, poderosa e a chave para a felicidade é isolar as melhores partes do relacionamento, formá-las em uma história que você mantém ativa na sua vibração e, através do processo de isolar os elementos componentes, os componentes menos desejados, que não estão mais ativos na sua vibração, são obrigados a desaparecer. Vocês não adoram saber disso? É isso que chamamos de limpar a sua vibração. É isso que chamamos de se alinhar com quem você é de verdade. É isso que chamamos de entrar na vibração de inspiração. É isso que chamamos de criação deliberada. É isso que chamamos de a arte da permissão. Se permitir ser um equivalente vibracional com a melhor parte da vida que você já escolheu e que a fonte dentro de você está aguardando. Vocês devem ir lá, onde tudo está guardado, e ao chegar lá, vão se sentir maravilhosos.